Glória a Deus, alvo mais que a neve nós seremos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus abençoe a vida da missionária, que Deus continue capacitando, fortalecendo, nessa noite em que nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Esse momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, irmão, é tudo que a nossa alma espera. A nossa alma fica na expectativa de nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz vida para o nosso corpo, em nome de Jesus. Pai, juntamente com a tua amada igreja, nós queremos te agradecer, Senhor, porque alvo mais que a neve, certamente nós estaremos para te encontrar, porque Cristo fez isso por nós. Pai, eu quero te apresentar cada ofertante, cada dizimista, cada filho teu, que está aqui, meu Deus, ó Pai, presente, dando um culto racional, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Ó Pai, nesse momento, cada dizimista e ofertante, Senhor, ó Pai, que coloca, meu Deus, a sua vida, meu Deus, ó Pai, em compromisso contigo, abre as janelas dos céus, derrama, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, meu Deus, ó Pai, em cada área qual estão colocando diante de Ti, em nome de Jesus. Ó Pai, toma a vida do evangelista que vai trazer a Tua palavra ao nosso coração. Fala ao coração da Tua igreja de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos nessa noite, e não aquilo que nós queremos, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu tenho aí meia hora para estar compartilhando com você. Eu tenho aí meia hora para estar compartilhando com você a palavra de Deus. Grato por a vida daqueles que estão assistindo o culto online. E aquele que no futuro também irá estar assistindo. Que Deus possa falar ao seu coração em nome de Jesus, amém? Irmãos, hoje culto de Santa Ceia, e o Senhor Ele nos traz ao meu coração, e eu quero compartilhar também com você uma pergunta essa que nos faz refletir sobre a nossa vida. Aleluia! Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Amém? Êxodo, capítulo de número 32. Quem for achando vai dando um glória. Amém? Ô glória, uma já achou ali, a missionária está afiada, né? Meu Deus do céu. Eu quero dizer para você, telespectador, que se eu errar a referência, você pode estar procurando entre Gênesis e Apocalipse, que você vai encontrar, vai estar lá. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 32, verso de número 25. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um
a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um ao seu próximo. Amém? Curva a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, Pai, neste momento eu me encontro aqui na Tua presença, Senhor, para te pedir misericórdia. Nesse momento, Pai, eu me encontro aqui na Tua presença para pedir ajuda do Teu Espírito Santo. Me ajuda. A Tua palavra diz, Senhor, no livro de 1 Coríntios, a seguir vai dizer que se escolhe os pequenos para confundir os grandes, Pai. E eu estou aqui e me coloco na Tua presença para ser usado pelo Senhor. Fala, Senhor, assim como o Teu servo tem pedido neste lugar, assim como o anjo do Senhor tem te pedido neste lugar. Fala conosco de uma forma clara e precisa. Usa os meus lábios, usa a minha estrutura e encontra um espaço no coração deste que me ouve, desta que me ouve, e faz morada, e faz proeza, faz mudança e dá vitória para a glória do Teu nome. Amém? Eu quero já dizer para você que se está esperando o espetáculo, pode mudar para outro. Mas se você veio, se você está aqui, quer ouvir a palavra de Deus, quer refletir comigo, continue conosco. Você está no lugar certo, amém? Oh, aleluia. Irmãos, eu queria fazer um pano de fundo, antes de entrar na mensagem. Haja vista que eu coloquei um tema para esta mensagem, e o tema dessa mensagem, ela nos confronta. O versículo que lemos também nos confronta, nos assusta, porque vivemos em uma sociedade tão violenta, vivemos numa sociedade tão perigosa. Nós saímos, não sabemos se vamos votar, né? A sociedade, ela está corrompida, a violência, mas ao longo do tempo nós iremos entender o que quer dizer essa palavra, o significado dessa palavra. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 22, nos diz assim a palavra de Deus. Romanos 9, 22. E quase todas as coisas, segundo as Escrituras, ou seja, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Mas eu quero fazer um pano de fundo para que você possa entender. Hebreus 9, 22. A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, ele já dá uma palhinha no livro de Êxodo, capítulo de número 20, no que ele já estava projetando no céu, que foi os 10 mandamentos para que o povo andasse nele. Mas nós conhecemos muito bem a história que o povo não teve condições, porque se fizesse 8 e deixasse 2 era culpado, se fizesse 9 e deixasse 1 era culpado, tinha que cumprir todos os mandamentos. Mas no livro de Êxodo também, capítulo de número 24, nos vai dizer que Deus, ele chama Moisés, né, para agora não verbalizar, mas materializar aquilo que ele falou. E Moisés agora sobe o monte Sinai para receber de Deus as tábuas do concerto, as tábuas da aliança, as quais o povo seria conduzido conforme aquelas leis. E nos conta a história que Moisés, ao ouvir a voz de Deus e ao subir no monte, capítulo 24 de Êxodo, Moisés fica ali 40 dias e 40 noites. E agora no capítulo onde nós lemos, nos primeiros versículos, Êxodo capítulo 32, versículo 1 a seguir, você quando lê este capítulo, ele já trouxe para mim de cara 7 lições. De cara, eu lendo assim, eu falei, meu Deus do céu, que coisa forte, aleluia. Entre o capítulo 24 ao 32, Moisés estava lá no monte Sinai, e Deus mostrando tudo como deveria ser feito, Deus ensinando tudo, Deus instruindo a Moisés. Moisés ia descer de lá cheio de Deus, cheio de instrução, o povo ia entrar na terra prometida todo abençoado, e as nações ao redor iam falar assim, bendito seja o Deus de Israel. E nós passamos aqui, irmãos, a semana de oração,
aleluia, e eu orando a Deus, falando: Senhor, tenha misericórdia, o que é que eu vou pregar no domingo, Senhor? E a diaconisa Rayane foi a última a estar trazendo a palavra, e quando ela leu no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 12, eu falei: pronto, já entendi, confirmou, aleluia. Êxodo 10, 12, vai dizer bem assim: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ame, e o sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Oh, irmão, Deus, Ele só tem projeto de bênção. Deuteronômio 10, 12, aleluia, Deuteronômio 10, 12, segura aí, amém? Então você vê Deus, um Deus maravilhoso, você vê um Deus lindo, instruindo agora Moisés: olha, Moisés, vai ser assim, faz assim, desse jeito assim, e Moisés está alegre, satisfeito, Moisés está radiante na presença, ouvindo as instruções de Deus, aleluia. Interessante é que sobe caravana, um tanto fica no meio do caminho, né? Um tanto fica embaixo, outro tanto fica no meio, ali juntamente com Josué, e Moisés sobe, aleluia, aleluia, divide ali a turma, né? Divide ali a turma. E eu já entro no tema dessa mensagem, que é: de que lado você está? Esse é o tema da mensagem. De que lado você está? Sobe a turma, fica um tanto aqui, fica outro tanto aqui, fica você desse lado aqui, aleluia. Mas nos primeiros versículos do capítulo de Êxodo 32, a Bíblia vai nos dizer que, aleluia, o povo chega. Aí aqui agora nós vemos a primeira lição, né? Aleluia, vemos o povo agora impaciente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo agora se encontra impaciente, mas por quê? Já havia passado 40 dias, Moisés não deu sinal de vida, e aquele povo agora impaciente nos conta que vai até Arão e diz: aleluia, aleluia. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se Arão e lhe disse: levanta-te e faz um Deus que vá diante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Talvez morreu, eu estou conjecturando, talvez errou o caminho, talvez caiu de lá, infartou, morreu, não sei. Arão, levanta aí alguma coisa para representar o nosso Deus na frente. Nós precisamos, porque toda nação tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim, fica procurando, tem um ditado popular lá na roça que fala: procurando um chifre na cabeça de jegue, de jumento. Tem gente que fica assim: eu vou para aquela igreja, eu vou para aquele lugar, lá tem, cá não tem, lá tem, aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele quem procura acha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Eu procuro a verdade está em Cristo Jesus, amém? E agora ficaram atribulando ali com a impaciente, né? Com a impaciência, não estava esperando o agir de Deus. Não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Um dos nossos maiores problemas, irmãos, é a impaciência. Um dos nossos problemas é a impaciência. E você precisa se identificar em que lado você está. Se está do lado do paciente ou está do lado do impaciente, achando que Deus está demorando. Eu não sei se você conhece alguém que quer até ensinar Deus a trabalhar. Eu tenho um colega de trabalho que chegou para mim e falou assim: é Deus, tá? Eu falei: opa, você está dizendo que Deus está fazendo errado? Ele: não. Então tem gente assim. E aquele povo começou ali a tribular nosso irmão Arão, e Arão falou assim: tudo bem. Tirai os pendentes, os brincos, as golas de ouro dos vossos filhos, das vossas mulheres, das vossas crianças, e trazei a mim. E nos conta a história que agora ele lança ali, prepara ali, joga aqueles brincos, aqueles utensílios ali, e nos conta a história que agora sai um bezerro de ouro.
Arão sofreu a pressão, pastor. Arão sofreu a pressão daquele povo. Irmãos, e eu abro um parêntese aqui, em cima da pressão de Arão, para falar que nos dias em que estamos vivendo, é necessário a gente se expor pela causa do Evangelho. Eu estou aterrorizado quando eu vi um rapaz dizendo que estava oferecendo um culto que desceria direto, né? E as redes sociais, ela demonstra claramente a forma em que estão as pessoas lá fora. E o povo de Deus não pode recuar. É chegada a hora de nós como igreja, nos posicionarmos, aleluia, mediante a palavra de Deus. Mas Arão pediu a régua. Arão, levado pela pressão ali, nos conta a história que após ter levantado ali, feito aquele bezerro de ouro, ele, eis aí, ó Israel, versículo 4, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ô irmão, enquanto isso Moisés estava lá em cima, dialogando com Deus. Deus, ele tinha aquele povo como seu povo. O meu povo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aleluia. Agora a gente vê Deus falando, olha Moisés, desce porque o teu povo se corrompeu. E fez mais, fez um bezerro de ouro. Então dizendo lá que é o Deus dele que tirou eles do Egito. Moisés, desce. Irmãos, eu acredito que Moisés não estava entendendo muita coisa, porque Moisés deixou o povo lá embaixo com muita expectativa. Moisés deixou o povo lá feliz, porque ele estaria subindo para trazer algo de Deus. E Moisés não estava entendendo muita coisa. Mas nós aprendemos aqui que nós temos um Deus que vê todas as coisas. Nós temos um Deus que vê todas as coisas, até de que lado você está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos conta, irmãos, a história que quando Moisés desce, escuta aquele barulho ali, aleluia, aquele barulho de alarido, aquele barulho, aleluia. Engraçado, irmãos, uma coisa que eu acho interessante quando eu estava lendo, foi que Deus, ele faz uma análise e fala assim, olha Moisés, eu tenho visto atentamente este povo, eu tenho observado atentamente este povo. Esse povo tem um coração duro em servir. Moisés, agora Deus, ele chama Moisés para fazer um acordo. Aleluia. Eu estou conjecturando, Moisés, você não está do lado em que ele está. Aleluia. Moisés, você está com o coração voltado a me adorar. Aleluia, estou conjecturando, aleluia. Mas Deus, ele fala bem assim, Moisés, deixa eu destruir aquele povo e eu vou fazer de você uma nação forte, Moisés. Moisés, Senhor, Moisés agora começa a orar. Moisés não está entendendo o que está acontecendo, aleluia. O diálogo ali mudou de rumo. Até então estava recebendo ali a pedra, até então estava ali recebendo as instruções, e agora Deus se ira e quer matar, destruir aquele povo que está lá embaixo. E Moisés fala, Senhor, o que vai dizer os inimigos? O que vão dizer os egípcios? Vão dizer que o Senhor tirou do Egito para matar, para destruir no monte. O que eles vão dizer? Senhor, tenha misericórdia, retira de ti essa ira. Aleluia. E Deus, ele se arrepende da ira, da raiva que estava em querer. Ele só queria que Moisés aceitasse a proposta, dizendo, Senhor, eu vou ficar do teu lado, pode matar. Me faz lembrar quando eu cheguei aqui em Macaé, eu congregando em uma igreja, 70 anos aqui em Macaé. O filho do pastor presidente chegou para mim e falou, nós estávamos indo para Itaperuna, eu abro um parêntese, né, para contar essa situação. E eu falei, gente, nós estamos perdendo muito. Já que temos um nome tão conceituado, o nome da igreja, né? Assembleia, né? De Deus. Deveria ter hospital, Assembleia de Deus. Deveria ter faculdade, Assembleia de Deus. Deveria ter um bocado de creche, Assembleia de Deus, para a gente servir o povo e aproveitar e evangelizar o povo e aproveitar, né? No hospital, pessoa. Está lá no hospital da Assembleia de Deus. Eita, meu Deus do céu. Está lá estuda lá na faculdade da Assembleia de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu estava com o coração radiante, conversando com o filho do pastor presidente aqui da cidade. Aí ele chega para mim e fala, Rodrigo, isso dá muito trabalho.
Eu falei, filho de Belial. Falei do meu coração, né? Filho de Belial. Jesus não te chamou para trabalhar não, indivíduo. A vontade que me deu de falar foi isso. Mas está entendendo como é que é? Respeitando a unção, eu falei, olha, está nas tuas mãos, Jesus. Então Moisés tinha tudo para aceitar a proposta. Ei, pai, que dá trabalho, dá. Que dá trabalho, dá. A gente não sabe se vai procurar. Se for procurar, vai dizer assim, a minha vida cuido eu. Se não procura, vai dizer, esqueceu de mim. A gente não sabe como fazer. Se a gente dá um conselho, cuide da sua vida que você tem filho. Se você deixa de dar um conselho, fala bem assim, eu estou desviada porque o pastor não me visitou, o evangelista, e a gente não, meu Deus do céu, Senhor, pode acabar, eu estou pronto aqui para o Senhor fazer de mim uma grande nação. Mas Moisés fez diferente. Moisés falou, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, aleluia. Moisés intercedendo. Agora nos conta a história que Moisés, quando desce, vê aquele alarido, vê aquele barulho do pessoal cantando, dançando, é barulho de... Aí Josué fala, Senhor, é barulho de guerra? Aí não, eu vejo é barulho de música, o povo está dançando, o povo está bailando, o que está acontecendo? Moisés desce com aquelas tábuas, o que está acontecendo? O povo tudo despido, todo dançando, tudo rodeando diante daquele bezerro de ouro. Moisés chega até Arão, Arão, o que foi que tu fez com esse povo, Arão? Ô irmão, e eu fiquei assim, Arão teve culpa. Eu fiquei assim conjecturando, sabe, pensando nos meus botões, Arão também teve culpa. Não é porque é irmão de Moisés, não, Arão também teve culpa. Aí veio no meu coração, Arão só não morreu, Arão só não foi destruído, porque Deus, ele tinha um desígnio na vida de Arão. E você vê lá no capítulo de número 28, se não me foge da memória, capítulo 28 de Êxodo, quando Deus, ele fala assim, Moisés, separarão seus filhos, aleluia, para serem sacerdotes, prepararão. Meu Deus do céu, se não fosse aquela palavra saída da boca de Deus com esse propósito, acho que Arão tinha sobrado também. Aí Arão fala assim, olha Moisés, olha, não bote a culpa em mim, você sabe que esse povo é um povo rebelde, você sabe, Moisés, que esse povo é obstinado, é um povo desobediente, é um povo duro, esse povo, Moisés, queria me pegar aqui, Moisés, esse povo queria que eu levantasse um Deus que achava que você tinha morrido. Versículo chave, onde nós lemos, versículo chave, aleluia. Irmão, Moisés que estava lá em cima, intercedendo pelo povo, a ira de Deus é transferida agora para o coração de Moisés. Porque, o que é que eu entendo com isso? Qual é a lição que eu tiro com isso? Tudo aquilo que afronta a Deus, deve ser repudiado pelos seus. Tudo aquilo que desagrada a Deus deve ser rejeitado pelos seus. Esses dias eu estava olhando algumas coisas nas redes sociais. Eu encontro dois amigos meus, vereadores, foram candidatos e foram eleitos a vereador na cidade onde eu habitava, né? Com título de evangélico. Um deles estava levando o pradoeiro da cidade, levando nas costas o pradoeiro da cidade, irmão. Ei, levando São Jorge nas costas. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ou sim, sim, ou não, não. Porque o que proceder disso é procedência maligna, vem do diabo. Aleluia. Agora Moisés fala bem assim, aleluia, versículo 25, 32, 25. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão havia desenfreado, para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé no arraial e disse, quem está ao lado do Senhor, do lado do Senhor, vem a mim. Ao que se juntaram a ele todos os filhos de Levi, 27, então ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta,
e mate cada um seu irmão, a cada um seu amigo, cada um seu vizinho. É necessário com que isso aconteça, para que a ira de Deus venha a ser feita, para que a justiça de Deus venha a ser feita, porque onde há pecado, tem que haver derramamento de pecado, derramamento de sangue, porque se não há derramamento de sangue, aleluia, não há remissão de pecado. Romanos 9, 22 foi o que lemos. Para que Jesus Cristo perdoasse os nossos pecados, foi necessário, aleluia, Ele ser entregue na cruz do Calvário, seu sangue ser derramado, aleluia, o momento que Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Então eu entendo que tudo aquilo, irmãos, que não agrada a Deus, eu devo me posicionar contra. Tudo aquilo que não agrada a Deus, eu devo me posicionar contra. Eu devo estar do lado contra. Eu devo deixar isso claro, explícito. Eu devo deixar isso notório. Eu sou contra esse tipo de coisa. Porque aquele que não faz, mas consiste e aprova, também é culpado diante de Deus. E é melhor sofrer como justo do que sofrer como pecador, do que sofrer como afrontador de Deus. Paulo, aleluia, diz isso. Sendo assim, 1 Coríntios 9, 26, 27, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ser pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a tribo de Levi entendeu isso. Aleluia, a tribo de Levi, aleluia, pega a espada e fala bem assim, como é que é, Moisés? Essa é a vontade de Deus, para que a justiça venha a ser feita. Deus quer tirar, Deus quer eliminar do nosso meio, porque só deve existir um lado, aleluia, o lado de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele nos conta a história que agora aqueles não considera, nenhum daqueles que não consideraram o seu Senhor, não consideraram. Mas rapaz, tu é meu amigo. Não, tu não estava servindo, tu não estava adorando. Não vale a pena, não vai. E você vai encontrar, irmãos, isso na Bíblia. Você vai encontrar várias referências na Bíblia, aleluia, em Deus fazendo divisão. Não divisão no sentido de contenda, aleluia, fazendo, perdão, separação. Você vai ver Deus fazendo separação, e não separação no sentido de contenda. Você vai ver que Gideão estava malhando trigo. Gideão consegue levantar 32 mil homens. E Deus vê que a multidão era grande. Mas Deus vê que no meio daquela multidão tinha duas turmas. Tinha um tanto que era covarde e medroso, e tinha outro que estava querendo caminhar. Quando Deus ele fala, olha, manda o povo, desce o povo às águas, e aquele que trouxer água até a boca, coloca esse à parte, e aquele que meter a cara e beber que nem um cachorro, meter a cara lambendo, também coloca esse à parte. Cada um de um lado, coloca a parte. E vai dizer que agora vai embora 32 mil, a gente conhece muito bem a história, vai embora 22 mil. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 7 a seguir, você pode ver. E aí a Bíblia nos fala que ainda tinha gente para ser dividido, tinha gente ainda para ser separado, para ser selecionado. Ficou 10 mil. Aleluia. Primeiro ele falou, diga aos medrosos, covardes que volte. 22, fica 10. Prova agora o povo às águas, sai, aleluia, 9.700, fica 300. Aí ele fala assim, vocês vão pular de cá, pode ir para casa, pode ir, não tem problema, mas vá, pode ir, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Mas ficou 300. Observa aí, observa, de que lado você está? Dos 300 ou dos que foram? Aleluia. Olha, Yasmin gritou de lá, dos 300. Abraão e Ló. Você precisa, irmão, você precisa se localizar.
Você precisa se posicionar. Você precisa se encontrar. Você precisa saber de que lado você está. Aleluia. Abraão e Ló. Livro de Gênesis capítulo 13, versículo 8 a seguir. Vai dizer que agora Abraão chama Ló, seu sobrinho, e fala: olha, filho, nós somos parentes. O teu sangue e meu sangue correm na mesma veia, na veia. E não é bom que a gente brigue, que a gente fique separado. Ó, faz assim. Está aqui toda a terra, tá vendo, filho? Tá vendo? Tá vendo? Vem cá, Ló, tá vendo? Os teus pastores estão brigando com os meus pastores, está começando a criar contenda. Ó, se tu escolher do lado de cá, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ó, Ló, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, quando vê aquelas campinas, né, ali antes de Deus destruir as regiões de Sodoma e Gomorra, Ló fala bem assim: eu vou para cá. É hora que, já que tu me deu a proposta de ir para cá, eu vou para cá. E ele viu aqueles pastos verdejantes, a princípio, e foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão sabia que tinha uma promessa de Deus, e Deus não o abandonaria enquanto ele estivesse na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus, agradando a Deus. Ele sabia, não importa direita ou esquerda, para onde eu for, Deus estará comigo. A única coisa que eu preciso fazer é amá-lo, respeitá-lo, temê-lo, obedecê-lo, e a mão dele será sobre mim. Não tem segredo, não tem mistério. Ou entra, ou fica no prumo, ou fica do lado certo, ou a vitória não vai chegar. Não adianta, não tem mistério, não tem segredo, não tem truque, nem tem mágica. Aleluia. Essas palavras saíram da boca do próprio Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, que no livro também de Deuteronômio 11, 26 a seguir, ele fala bem assim: olha, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. As bênçãos, se obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. Aleluia. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vós desviareis do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Então observe que Deus, ele sempre dá a proposta, irmão. Existem os dois caminhos. Existe o céu e existe o inferno. Existe, aleluia. A Bíblia vai dizer também que a gente não pode, é impossível nós adorarmos dois senhores. Haverá de agradar um e desagradar outro. Você precisa saber de que lado você está. Moisés fala: olha, aquele que está do lado do Senhor, vem para cá. É mistério, é profundo isso. Aquele que está do lado do Senhor, aquele que está, aleluia, com propósito no seu coração em agradar o Senhor, entrar na terra, vem para cá. Aleluia. Vem para o lado de cá. Agora pega a espada, e todos aqueles que afrontaram o Senhor, destruiu-os. Ô irmãos, aí você pode falar assim: Rodrigo, mas isso aí foi no Velho Testamento, tu falou isso só do Velho Testamento. Não. Se nós lermos em Mateus capítulo 13, vai dizer sobre um fazendeiro que havia plantado trigo. Aleluia. Ele havia plantado trigo, e nos conta a história que, aleluia, os seus servos chegam e falam: Senhor, o Senhor não havia plantado trigo na sua plantação? Sim, bem verdade. Mas lá agora nasceu, foi joio no meio do trigo. Tem joio, está misturado joio no meio do trigo. Mas Senhor, nos dê uma ordem. O Senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio que está no meio do trigo? Ele fala: não. Não, para que não venha correr o risco de, quando você arrancar o joio, você arrancar junto o trigo. Por enquanto, deixa que ambos cresçam juntos. Ô irmão, está falando também da igreja. Tem um hino que fala que Deus vai buscar na igreja,
dentro da igreja tem um povo espiritual. Irmãos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente precisa nos posicionarmos. A gente precisa se encontrar. Você precisa saber de que lado, onde você está. Aleluia. Às vezes nós estamos com o corpo aqui, com a cabeça em outro lugar. E nos conta a história que ele fala assim, não, deixa. Porque, aleluia, aí mais na frente ele vai interpretar, ele vai explicar a interpretação do trigo e do joio. Ele fala, olha, o trigo é aqueles que me servem, são os meus servos. O joio são aqueles que estão, infiltrados, é aquele que diz que são, mas não são. E o ceifeiro que vai arrancar, que vai separar, vai ser os anjos. Os anjos vai separar dos que são, dos que não são, dos que é, dos que não é. E eu preciso estar do lado que agrada ao Senhor. Amém? Oh, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, as coisas não dão certo porque a gente escolhe o lado errado. A gente escolhe a forma errada. Essa mensagem está no meu coração há muito tempo e eu preciso expressar ela, botar ela para fora. Eu não sei se você está precisando, você que está aqui presente, ou você está longe na rede social. Você precisa ouvir, entender isso. Aleluia. Rodrigo, foi só o Velho Testamento, não foi o Novo, não, foi só o Velho. Ei, a Bíblia fala que os discípulos, aleluia, a princípio, nesse momento, no contexto em que, aleluia, eles ainda não eram discípulos, mas tinham passado o dia todo pescando e não pegaram nenhum peixe. E agora nos conta a história que Jesus Cristo aparece ali. E parece que vejo pela fé a cara de Pedro olhando para Jesus. E Jesus começa a pregar e ele vê a necessidade de Jesus entrar no barco, porque a multidão era muito grande. E ele agora entra no barco. Ô irmão, Pedro, Tiago e João, a peixaria vive de peixe. Deus sabe do que eu e você precisa. Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Ei, Deus, Ele conhece a tua necessidade. A Bíblia vai dizer no livro de Salmo que antes de ser formado, Ele já te via, já te conhecia. Ele já estava te moldando. Meu Deus do céu. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Oh, aleluia. De que lado? Ei, quem está com o Senhor, do lado do Senhor, vem para cá. Vem para cá. E a peixaria naquele dia ia enfrentar um problema muito grande. E realmente eu uso também esse raciocínio para parar para pensar o que é que aqueles homens iriam dizer quando chegassem em casa, porque passaram a noite toda fora de casa e não trouxeram peixe. Aleluia. Mas Deus também sabe. Deus é um Deus que destrói todo tipo de contenda na família. E ele fala assim, eu posso usar o seu barco? Ele, por favor, pode. Eu estou aqui lavando a rede, mas pode ficar à vontade, parece que vejo. Pode ficar. Irmão, dê o barco para o Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Dê o barco para o capitão direcionar. Oh, aleluia, louvar. Dê o barco para o capitão. Ele vai te colocar em um porto seguro. Aleluia. Dê o barco e entre no barco. Fique no barco. Fique na presença. Aleluia. Para onde iremos nós? E após Jesus Cristo ter pregado, após Jesus Cristo ter ensinado, ter falado, ele chega para Pedro, Tiago, João, fala assim, afasta mais um pouquinho e joga do outro lado. Joga do outro lado, pode jogar. Mas ele tinha ouvido a palavra. Eles tinham ouvido a palavra, pastor. Não foi antes. Porque tem gente que acha que está demorando, tem 40 dias, já morreu, está demorando. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como 1000 anos. E aí Pedro fala assim, olha Senhor, nós, conjecturando aqui, Senhor, nós conhecemos de pesca, nós conhecemos de peixe, nós conhecemos de alto mar. Se houvesse esse diálogo, Jesus falaria assim, meu filho, eu que fiz tudo isso aí, eu tenho um controle. Lança a rede do outro lado, lança. E nós conhecemos muito bem a história. Quando eles ouviram e obedeceram e tomaram a direção certa, vindo da parte do Senhor. Aleluia. Ei!
Ajuda aqui, vai pocar o barco, vai pocar aqui, ajuda, socorro, ajuda aqui, gente, aleluia. Quando nós obedecemos, nós temos condições de compartilhar, quando nós obedecemos, Deus, Ele nos dá para compartilhar, só basta ouvir e obedecer, a bênção e a maldição, aleluia. Deus, Ele quer nos abençoar, e o pastor Rogério constantemente fala aqui, irmãos, Deus, Ele tem para te dar. Se você desobedecer, tem. Se você obedecer, tem também. Existe consequência para tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. O segredo é lançar a rede no lugar certo. E você precisa saber de que lado você está. E quando eu falo isso, pastor, de que lado você está, me faz lembrar de Lázaro e do rico. Lázaro desejava comer das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Tinha muitas chagas. Imagine aquela mesa posta, ele desejava comer, e de tanto sofrer morreu. E nos conta a história que depois que Lázaro morreu, morre também aquele homem rico. E nos conta a história que agora aquele homem está no lugar. Olha, irmão, olha o mistério aqui, presta atenção. Veja de que lado você está. Eu quero que você pegue, pelo amor de Deus, eu não sei pregar, mas deixa aí o Espírito Santo falar melhor ao teu coração. E aquele homem agora está os dois mortos. Lázaro foi para o seio de Abraão. E aquele homem agora está no lugar de tormenta, falando: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha aqui colocar na minha língua. Eu estou morrendo de sede nessa chama. Olha o mistério. Olha, existe um abismo entre nós e vós. Quem está lá não pode passar para cá, e quem está cá não pode passar para lá. Olha o mistério. Tu está do lado de lá. Quando tu estava vivo, tu estava do lado de lá, tu tinha. Lázaro não tinha. Agora Lázaro está tendo, e tu agora não tem que ver que lado tu está. Aleluia. Pai Abraão, lá na terra tem meus irmãos lá, para com que ele não venha. Não, lá do lado de lá tem os profetas, tem Moisés. Do lado de cá segue-se o julgamento. E a gente precisa se encontrar e saber de que lado nós estamos. Para finalizar com chave de ouro, irmãos, a gente vai ver Jesus Cristo sendo crucificado. Na sua esquerda estava um dizendo bem assim: olha aí, ó, ressuscitou morto, fez cego enxergar, paralítico andar, agora está aí nessa vergonha. Desce daí, tu que diz que é filho de Deus, desce, salva a ti mesmo e salva nós também. Mas tinha um da direita, do outro lado, falou assim: olha, rapaz, deixa de falar bobeira, que tem gente que é assim, né? Fala o que não sabe, reclama para depois saber o que aconteceu. Rapaz, fica quieto. Nós estamos aqui porque é justa a nossa sentença. Nós fizemos por merecer. Esse homem é inocente, esse homem não fez nada. E Jesus Cristo está no meio, só vendo de que lado aqui. Aleluia. Você do lado de cá, você do lado de cá. Desce daí agora, vem e nos salva aí, eu quero ver. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino, no paraíso. Hoje mesmo tu escolheu o lado certo. Oh, aleluia. Tu escolheu o lado certo. E nos dias, irmãos, que estamos vivendo, eu finalizo e já convido o pastor para estar orando pela igreja dando a ceia. Pare e reflita. De que lado você está? Se é do lado da palavra de Deus, ou se é afrontando a palavra de Deus. É chegada a hora de a gente descer do muro e nos posicionarmos. É chegada a hora. É chegada a hora, irmãos. Nós não estamos mais de brincadeira, a coisa é séria. A coisa é séria.
E fica a pergunta para você: de que lado você está? De que lado você está? Vai continuar ou vai desistir? Vai avançar ou vai retroceder? Vai para o céu ou vai ficar aqui na terra? Existe o céu e existe o inferno. De que lado você está? Yasmin escolheu o céu. Que Deus abençoe a tua vida. E que Deus possa falar melhor o teu coração, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor Rogério, faz a conclusão final, pastor. Me ajuda. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amado? Foi trabalhoso, irmão. Não tinha ninguém que pudesse olhar para aquele povo e dizer: vamos ter misericórdia deles. Todo dia sofrendo. Todo dia aflito. Todo dia. Faraó não dá trégua. E aí a Bíblia nos diz que Deus fala para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo. E ao ver o sofrimento do povo, Deus, com a sua mão forte, tira aquele povo para ser exclusivamente dele. Você acha que o coração de Deus não entristece, não? Quando vê dúvida no nosso coração. Quando nós olhamos para um lado, para o outro, fala: Deus está demorando. Eu vou fazer um movimento para ver se dá certo. Quando nós olhamos essa história, a gente fala assim: ah, não, esse foi muito doido. A impaciência nos faz criar um Deus segundo o nosso coração. Eles tinham colares lá no Egito. Eles tinham pulseira lá no Egito. Mas por que eles não usaram para transformar em um Deus para libertar eles? Porque eles sabiam que jamais sairia debaixo da opressão de Faraó, com Deus segundo o coração deles. Mas agora nós temos o que comer, temos o que vestir. Agora nós temos tudo aquilo que nós queremos. E nós queremos agora farrear. Irmãos, é culto de Santa Ceia e você tem que escolher um lado. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria destruição. Aquele povo comeu, bebeu, farriou. Mas no outro dia a espada estava lá na porta batendo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele quer que nós tenhamos um lado. Porque quem não é comigo, é contra mim. O que Moisés recebeu de Deus, ele compartilhou. A indignação de ver um povo tão ingrato diante de um Deus tão bom. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: pois recebi do Senhor que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha para cá.